o poder do invisível, aquilo que nos influencia sem percebermos e exatamente por isso tende a ser exponencialmente mais perigoso, positivamente e negativamente. Mas com esse vídeo, bom, meu nome é Leonardo, eu peço você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like também, não deixe de se inscrever nas minhas outras redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Sem mais, vamos lá, o poder do invisível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que existe todo um contexto no qual a gente não consegue alcançar, você quer compreender, pois a gente possui limitações biológicas inerentes, né? A visão humana, a capacidade ótica humana, só consegue enxergar aproximadamente menos de 5% do espectro eletromagnético presente no nosso ambiente. Ou seja, existe um mar de coisas que estão ali, a gente não tem capacidade de sequer sentir, não existe forma de interação, não tem como visualizar, não é possível, mas continuam ali, não é porque você não viu uma coisa que ela deixa de existir, e esse é um grande ponto, talvez é um dos maiores problemas humanos se a gente for pensar, que muitas pessoas caem, infelizmente, de uma coisa às vezes por não te afetar, por você não ter uma experiência negativa associada clara, sensorial que seja, tipo, que te afetou de fato, a tendência é ignorar, é achar que aquilo não existe, ou que às vezes aquilo é uma bobagem. E isso é um problema, pois aí eu volto àquela expressão um bocado antiga que é extremamente curiosa, né? Que o maior truque que o diabo conseguiu realizar foi convencer a humanidade de que ele não existe. Por quê? É que quando você é invisível, quando ele não sendo real, entre aspas, vamos colocar assim, a influência dele é muito maior, exponencialmente maior, pois tudo que ele fizer não vai ser colocado nas costas dele, vai ser designado para humanos, ou seja, ele não tem responsabilidade nenhuma, mas continua operando de forma invisível. E poder é sempre invisível, o genuíno poder não se demonstra, ele simplesmente é. Ou seja, é algo para se considerar. E existe esse real contexto invisível na realidade que a gente não que consegue interagir muito bem, a menos que você busque isso ativamente. Depois, aqui é um bocado estranho de falar, depois vai para aquela questão meio que esotérica, espiritual da coisa, independente de como você interpreta isso, pode te descredibilizar, pode às vezes até soar um pouco estranho, mas é necessário experiência pessoal para validar isso, né? Tudo que eu vou dizer daqui para frente, a minha sugestão é, eu posso sugerir livros e coisas, materiais que vocês podem ver e buscar entender isso, mas é sempre importante validar com a sua experiência pessoal e não acreditar em nada cegamente, pois caso contrário você é um mero seguidor e seguidores não são bastante se você quer ter uma mente crítica e honesta sobre a coisa. Você, mais importante, quer entender, quer saber e não simplesmente seguir, novamente. E o porquê eu estou dizendo e colocando esse alerta? Pois quando a gente começa a ir para essa direção, tem que se colocar sempre esse adendo. Caso contrário, é, fica um pouco estranha a conversa, pois eu vou estar talvez caindo no achismo, aí eu acho, eu acredito, não é o bastante, entende? É necessário validar, não importa exatamente o que seja, positivamente ou negativamente. Claro que tem experiências que você não precisa ir lá e, sabe, você não precisa arrancar sua mão para descobrir que isso dói, não tem lógica isso, no entanto tem coisas que se faz necessário você ter a experiência para você validar aquilo. E talvez invalidar se necessário também. Sabe, isso é real ou é bobagem? Isso é coerente ou não? Isso faz sentido ou não? Entendem? É necessário esse tipo de coerência interna, é necessário esse tipo de honestidade intelectual para consigo. Caso contrário, você realmente tem problemas aí. Problemas sérios, devo acrescentar. Pois na ausência disso, não existe uma fundamentação adequada de nada daquilo que se tem por crença, tem por, vamos colocar assim, por arcabouço genuíno seu. O que você é, se tudo que você acredita, se tudo que você é fundamentado em crenças e achismos, entende? Se você realmente não tem sustentação. Quão fraca é a sua fé se ela desmorona perante um questionamento básico? Entende? Vai nessa direção. Enfim, retornando ao tópico. Por que eu coloco isso? Pois aqui a gente vai para aquela questão meio que de assédio espiritual, eu colocaria, no qual tem três pontos distintos para se pensar, né? Três. Sendo esses, primeiro, o autoassédio, que talvez é o mais grave se a gente for pensar, pois é o que mais gera problemas, que é na prática o seguinte, a entropia psíquica humana, que a tendência da mente humana ao negativo, né, o criar negativo, a realmente descambar para pensar bobagem, que é o que acontece com todo mundo. A gente tem em média o quê? 70 mil pensamentos por dia. Se você realmente pegar uma porcentagem desses, quantos são de fato positivos, quantos são afirmações que realmente são boas para você mesmo, que não são, às vezes, até lixo que está ao seu redor que você capta sem perceber, pois nós somos como antenas na prática, né? A gente capta todo o nosso ambiente. Então é sempre importante pensar nisso. Mas isso é parte da questão, né? E aí que entra, porque o autoassédio é tão problemático? Pois ele se remete a você repetir loops mentais que não são nem, às vezes, muitas vezes seus,
ou que você internalizou sem perceber, negativos em particular. Então isso se caracteriza como autoassédio. Não tem mais ninguém sussurrando no seu ouvido o diabinho, ou sei lá, espírito obsessor, ou o que é que seja você querer acreditar como essa figura, para fazer. Ele fez isso uma vez, entrou e você só repete. Então, ou seja, a programação entrou, agora já era, né? A partir disso, é sua responsabilidade, não é mais. O dano foi causado já, então você tem que ter a consciência para ir lá e parar aquilo. Ou entender, tipo, e se identificar, né? Ter autoconhecimento bastante para saber, opa, isso é meu ou não, ou isso é realmente algo externo. Que aqui a gente vai para o segundo caso, nessas influências negativas ativas. Vamos colocar assim, esses espíritos desencarnados ou consciências que estão no ambiente. Aí realmente depende de qual literatura você estudou para, ou você segue, ou você adere, vamos colocar assim, para entender sobre esse tópico. No entanto, é a mesma coisa, são coisas que existem no ambiente, que estão ali, vamos colocar assim, coisas, consciências, e te influenciam positivamente ou negativamente. Existem aquelas que tentam te influenciar positivamente, no entanto, a tendência humana a sempre ir pro negativo faz com que seja um sussurro enquanto tem algo sempre gritando no seu ouvido. E você precisa silenciar-se, silenciar até mesmo o ruído externo, ter essa capacidade de meditar, de realmente saber quem você é de fato, para você saber ouvir essa voz, esse sussurro que está constantemente buscando te ajudar, te amparar, que seja, mas que a maior parte não consegue ouvir, não tem a capacidade de ouvir, pois está perdido no próprio ruído, está perdido no barulho externo, né? No lixo que acontece o tempo todo ao redor, que impede essa absorção do que seria muito benéfico, vamos colocar assim. Esse é o segundo caso. E o terceiro, que seria realmente, aí talvez é incrívelmente problemático, que é de próprias consciências presentes aqui, que também fazem isso, às vezes de forma intencional ou não intencional, talvez até mesmo de uma forma de autoassédio. A pessoa, ela assedia os outros como uma espécie de autoassédio também. No seu desequilíbrio, ela desequilibra outras. Então, ou seja, é algo completamente doentio. Todos os três casos são, né? Pois ninguém vai ficar perdendo tempo atacando ninguém. Se a pessoa é saudável, quem tende a ter minimamente de conhecimento ou tem uma prática interna estabilizada, vamos dizer assim, ou que tem uma coerência interna, tende a ter uma existência construtiva e não destrutiva. Talvez essa é a maior marca ou característica que você pode pegar em alguém equilibrado, é uma existência construtiva e não destrutiva. Existências destrutivas e autodestrutivas não são coerentes, pois a natureza humana é ser criativa. Nós como, aí dependendo de como você interpreta, nós como assim, seres que buscam, que devem ser mais, que têm esse potencial basicamente infinito. A tendência, a necessidade de ser construtivos, de agregar cada vez mais, não de vir aqui para tirar ou para roubar ou para diminuir, não. A ideia é agregar, trazer mais, né? É usar do potencial, do que nos foi dado para enriquecer o ambiente, as pessoas, a trazer conhecimento, valor, criar, construir coisas, inovar, que seja. Aí isso pode tomar qualquer forma que você, que a sua inspiração chamar, que a sua intuição lhe dizer, pouco importa, o importante é você traz valor, aí sempre sobre te pergunta, qual o suprassumo das suas ações, qual o suprassumo da sua vida como individual, não terceirizando, como individual, o que você fez que agregou de fato. Esse é um questionamento ultra válido também, que pode e vai mudar a vida de qualquer um que fizer de forma honesta e coerente. E exatamente por isso, se você consegue ver esses três pontos, e eles são um bocado complicados de se diferenciar, né? Pois é muito, exige assim, um nível de autoconhecimento bem, não vou colocar vasto, mas profundo de si mesmo, para você principalmente identificar o autoassédio. Pois se você está numa espiral negativa, geralmente é o segundo caso. E o primeiro associado, né? Pois é aquilo. O segundo vai ser o ponto inicial, vai ser o kick-off da coisa. A partir disso é com você mesmo que se permitiu deixar por aquilo, pois aí que entra uma outra questão. Existe uma autorresponsabilidade também. A influência negativa existe, mas você também se deixar levar por isso, por ignorância, não lhe, vamos colocar assim, não lhe protege da coisa, entendeu? Ignorância não é uma desculpa para lhe resguardar de problemas desse tipo de questão. Na verdade, ao contrário, quanto mais ignorante você é sobre esse tipo de tópico, mais suscetível você está a ser afetado por ele. Quanto mais você sabe dessas coisas, vamos colocar assim, desses problemas invisíveis que existem, essas questões que surgem naturalmente, não é que você está mais protegido, mas você entende minimamente como começar a lidar com isso. Aí um outro processo que qualquer pessoa que realmente consiga
superar o autoassédio e ter essa blindagem, vamos colocar assim, mental, essa disciplina genuína mental, é alguém muito diferente, pois afeta, pega todos, né? Sempre, todos temos altos e baixos, a tendência de qualquer sistema é oscilar, essa é uma regra meio que universal, não existe, vamos colocar assim, nada que não oscile no universo, tudo oscila naturalmente, então a tendência é sempre ter oscilações, no entanto, você adquirir esse ponto de estabilidade é uma coisa que demanda um bocado de esforço, que demanda um nível de empenho que poucos humanos são capazes de realmente colocar e de ter esse tipo de resultado. Então, é algo para se considerar. Na verdade, isso deve ser uma meta de vida, né? Se você for realmente pensar sobre isso, se você chegar aqui e você conseguir adquirir autocontrole genuíno sobre você mesmo, sobre sua mente, sobre, sabe, necessidades fisiológicas, você já está na frente de 99% das outras pessoas, pois isso vai te diferenciar tremendamente, pois isso é o que realmente alavanca alguém do outro lado e mais ainda realmente te blinda desse tipo de questão. E blindando-se desse tipo de problema, tudo se torna mais fácil, pois se a gente realmente for pensar a respeito dos problemas humanos em sua maioria, eles realmente vêm dessas questões. Vêm geralmente de assédio mesmo espiritual que as pessoas sofrem, especialmente se você tem algum tipo não vou colocar missão espiritual, que isso fica um pouco no total, né? Mas se você tem qualquer cunho voltado para essa questão, que aí piora, né? Porque daí você realmente é aquela, assim, a chama brilhando na escuridão, então a tendência é ser ainda mais alvo de qualquer uma dessas ações, ainda mais é potencializado, não ao contrário, não te protege, na verdade você vira um alvo ainda mais intenso de ataques. Então, esse é um caminho para se considerar, mas que é inevitável, né? Pelo menos no começo. Enfim, e pensar sobre essas questões levanta outras questões, né? Pois se você realmente for pensar sobre isso, é claro que eu tomo sempre a perspectiva, vamos colocar assim, espírita da coisa, pois é o que eu entendo por mais coerente dentre as visões aqui. Não espírita total, ou mais para o lado da conscienciologia e associado com o que foi levantado ali pelo espiritismo Kardec, mas expandido, como assim, pois não fica só naquilo, né? Tem muito mais, existe muito mais para se considerar. No entanto, se você entende esses pontos iniciais básicos, se você começa a aplicá-los minimamente que seja, se você começa a entender esses pontos de problemas realmente que podem lhe causar, que essas questões lhe causam ativamente se você não está atento a elas, em particular essa questão do autoassédio. Por exemplo, quantas pessoas não se pegam repetindo, sabe, aquele mesmo método às vezes ruim de autodepreciação? É necessário quebrar isso, é necessário meio que se desvincular, mas isso vai mais para psicologia do que para a espiritualidade. No entanto, é muito associado se for pensar, pois se você consegue se ter essa força interna de fazer isso, você já é um indivíduo incrivelmente, pelo menos sadio mentalmente, entende? Porque é meio que necessário, não tem como você ser sadio mentalmente e ao mesmo tempo não ser equilibrado espiritualmente. Os dois estão atrelados, são meio que correlacionados incrivelmente. Então, existe essa correlação direta, ou seja, se você realmente consegue vencer isso, se você consegue ser alguém que brilha, que tem que vence a tendência ao negativismo, vence a tendência à entropia psíquica através de um esforço pessoal, você já está no caminho certo, pois esse é o passo inicial, né? O primeiro passo é identificar um problema para resolvê-lo, então, mas aí que vem a questão-chave, né? Negar isso, negar que existem, influências que estão te afetando, mesmo que você não as perceba, especialmente se você não as percebe, é o passo inicial. A partir disso é muito individual de como você interpreta todos os fatos ali demonstrados, né? Como você busca isso, que tipo de experiências você vai realmente buscar e se permitir ter para chegar a esse tipo de conclusão. Se você chegar a algum tipo de conclusão, é claro, pois tudo que eu acabei de falar aqui existe uma experiência muito básica que valida completamente, que seria assim, a projeção astral, que se feita, você vê o outro lado, aí isso tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. É claro que não é só isso, tem muito mais, no entanto, é o princípio da coisa. Então, uma coisa puxa a outra, entende? Enquanto mais você busca, mais você precisa, quer saber, pois meio que se tem pelo menos eu vejo dessa forma, essa sede por saber mais, esse anseio por querer saber a verdade. Eu quero saber a verdade, eu não quero que ninguém, assim, eu não me importo que ninguém me diga, eu gosto de ler isso, mas no entanto
se alguém falou uma coisa X, eu gostaria de verificar e entender o porquê daquilo. Assim, não que eu vou conseguir obter o porquê, mas eu quero, pelo menos, verificar da melhor forma possível, para não cair novamente no achismo, no velho problema de acreditar, pois, pelo menos na minha perspectiva, acreditar não é o bastante, não é o suficiente. Não se eu quero ter, vamos colocar assim, essa coerência, essa honestidade intelectual genuína para comigo mesmo. Então, é parte disso. E essa questão do invisível realmente se remete a isso, né? Você ter essa coragem de se questionar, pois esse é o tipo de tópico que vai, se você falar em certas mesas, você vai ser tido como louco, talvez, mas esse é o tipo de conversa que, esse é o tipo de coisa que se você aprofunda, você se torna muito mais profundo, pois você começa a ver as nuances que antes não existiam. E é claro, também não se pode ir naquele extremo de falar que tudo também vai pro lado espiritual. Um bocado, sim, mas nem tudo. Tem coisas que dependem inteiramente de nós. No entanto, tem uma parte que sim é influenciada ativamente por isso. Então, ter esse tato, né? De também não ser extremista em absolutamente nada, pois existe esse fascínio que acontece naturalmente quando algumas pessoas vão para essa direção e validam essas perspectivas que às vezes nutriram durante muito tempo. Então, esse é um cuidado também para se ter. Que, sejamos honestos, é válido, no entanto, pelo menos tá indo no caminho direito, mas nenhum extremismo é saudável. O correto é sempre ter os pés no chão e buscar cada vez mais, estudar cada vez mais e sempre, vamos colocar assim, a máxima deve sempre ser ajudar as pessoas, tentar agregar valor onde é possível, pois é aquilo, talvez essa seja uma máxima, né? A característica definidora de um humano completo é que a sua existência foi construtiva e não destrutiva. Construtiva para com terceiros e consigo mesmo. Qualquer existência que tenda a uma autodestruição, que seja destrutiva para com aquilo que está ao seu redor, não tem como ser algo positivo, entende? Não tem como você ser positivo você sendo um destruidor. Sendo um criador, sim, pois você também é alinhado com ideais maiores, com o divino que existe dentro de você. Agora, qualquer outra coisa, não. Pelo menos na minha perspectiva, não tem como. Não tem como você dizer que está alinhado ou é coerente quando você tá o tempo todo, talvez, realmente, ativamente sendo alguém que traz negatividade, que é negativo na sua expressão de ser, que não traz consigo, vamos colocar assim, a luz natural que todos devemos emanar, vamos colocar assim, sendo humanos e seres que devem realmente aspirar por mais, né? Devemos ser mais. Então, essa é a reflexão que eu deixo. Apesar de ser uma coisa que é um bocado estranho de se comentar e é algo até novo. Eu não costumo falar muito sobre isso, pois novamente o tipo de coisa que se você não fala, não é de falar da forma correta, mas se você não expressa bem, ou você... É muito fácil ser mal compreendido e mais que isso, é muito fácil você cair em questões no qual você está discutindo aquilo que não precisa sequer ser considerado a maior parte das vezes, né? Às vezes, dependendo de quem você aponta esse tipo de coisa, você vai para o aspecto científico da coisa. E novamente, aqui não é sobre isso, a gente não tem infelizmente fatos científicos, o que nós temos é literatura e validação pessoal, né? Aí depende de cada um, né? Realmente não tem como. E se também ser um apologista não funciona bem, não. Se você tem dúvidas, se você duvida, eu posso te dar um material, você vai lá, testa, tira suas conclusões, é o que eu posso dizer e oferecer para qualquer um que venha me questionar a respeito disso. Qualquer coisa além disso é insuficiente, até porque não faz o menor sentido. Você deve acreditar no que você quiser. No entanto, acreditar não é o bastante, novamente, acreditar não é o bastante. Saber, sim. E você só vai descobrir algumas coisas se você for lá e testar, se você for lá e verificar. Antes disso, é sempre o achismo. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like. E se tiver sugestão de vídeo, deixe nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até!